Começando. Boa noite, dia 16 de julho de 2018. Estamos iniciando mais um webinário desses que a gente tem feito já nos últimos meses, e dessa vez voltamos a fazer um webinário ao vivo. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A vantagem de ser ao vivo, pode interagir um pouquinho mais aqui entre a gente, controle. Estou aqui já com o meu convidado da noite, grande amigo, professor, pesquisador, odontólogo, antigamente conhecido como dentista, Rodrigo 25. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem contigo? Boa noite, professor. Como vai? Tudo bem? Sempre uma grande honra e um grande prazer estar aí com você e com a Quantum Bio. Obrigado, meu caro. É um prazer, sim. Bom, para quem já conhece a gente, já conhece o nosso trabalho, estamos aqui iniciando essa transmissão. Nós estamos fazendo esse webinário periodicamente, sempre trazendo algum profissional, sempre trazendo algum palestrante, alguém que tem experiência na área das terapias complementares, principalmente no que tange à biofísica aplicada à saúde. Então, nós trazemos sempre um olhar um pouquinho diferente, um olhar diferenciado daquilo que nós habitualmente conhecemos como biomedicinas. E já tivemos nutricionistas, bioquímicos, médicos, e estamos aqui com um dentista agora, que, além de tudo, ele me chamou de professor, mas é engraçado porque nessa vida nós somos professores e alunos o tempo todo. Às vezes nos vemos no papel de professores dando aula para pessoas que têm, às vezes, mais experiência do que a gente em determinados assuntos. E, às vezes, nós estamos sentados assistindo aula como alunos desses mesmos antes-alunos e que, nesse momento, então, se tornaram professores. É confuso, mas é legal. E é sempre divertido essa abordagem. Nós estamos num momento, né, 2018, nós estamos na metade do ano, mas de alta atividade. A pós-graduação da Quantum Bio está de vento em popa, quer dizer, já foram os 3 primeiros módulos, já aconteceram. Nós estamos com cursos de biorressonância espalhados pelo Brasil inteiro, nós temos palestras marcadas e acontecendo no Brasil inteiro. Acabamos de vir de Florianópolis, essa quinta-feira eu vou estar no Rio de Janeiro. Então nós estamos em plena atividade. E diz que o Brasil para na Copa, ou para por conta das eleições. 2018, mesmo sendo um ano um pouquinho mais difícil, a gente não parou, a gente está acelerando. Te contar um pouco, na verdade, o Rodrigo eu vou deixar ele falar um pouquinho, mas eu vou dizer, o Rodrigo, ele é um dentista de São Paulo, trabalha em São Paulo, tem uma clínica que ele vai contar um pouco a história dele, e o Rodrigo é um dos poucos dentistas. Poucos, eu digo que você deve ser o único, né, Rodrigo? Que tem uma certificação internacional. Conta um pouco da tua história, me fala um pouquinho de você. Você está em São Paulo, você é paulista, você trabalha em São Paulo. Sim. Conta um pouco de você. Na verdade, eu nasci praticamente no consultório, porque meu pai e minha mãe são dentistas, e tenho 2 irmãs que são dentistas também, e a gente praticamente foi amamentado em cima da cadeira, né? Exagero, mas... E hoje a gente, graças a Deus, ainda atende muita gente que me carregou no colo, que brincou com a gente na sala de espera. Isso para a gente é o maior certificado de qualidade, eu fico muito feliz. Mas crescemos na odontologia, minha tia dentista também, minha prima, minha bisavó foi prática, e a gente cada dia mais procurando entender um pouco mais do ser humano, né, na sua totalidade. E desde que nem era aluno, lembro de estar participando de congressos, porque meu pai e minha mãe sempre deram aula, organizaram, e eu sempre tive a oportunidade de estar participando com eles. Até um dia que meu filho nasceu com uma alergia, e aí eu falei, não é possível
esse tipo de alergia, tem que ter alguma coisa melhor para poder oferecer para ele do que uma bombinha para asmático, e aí eu fui procurar o curso de biorressonância quando tive a oportunidade de conhecer o professor Inamoto, a Quantum Bio, e aí gostei tanto, já tinha uma formação na parte de odontologia sistêmica, sinestesiologia, já tinha visto um pouquinho de neurociência, tinha feito já a especialidade de prótese e reabilitação, e aí realmente foi quando minha vida mudou, a minha visão assim, ela realmente que já estava vendo um pouco como todo, principalmente na parte da estrutura. Quando eu conheci o curso e tive a honra de fazer com vocês, né, da Quantum Bio, inclusive na sua aula, foi você, professor, que eu chamo de professor com muito carinho e com muita gratidão por ter me apresentado tanto a Elmate. Eu nunca vou esquecer aquela aula que você estava ministrando, com muita paciência, que eu levantei e falei, não, professor, o amálgama é muito bom. Ele falou, é mesmo, o amálgama ele é estável. E fiquei indignado até, porque como uma família de dentistas, a gente tem visto restaurações de amálgama assim de 40, 50 anos. E na minha visão apenas odontológica, o amálgama realmente era muito bom, fácil de fazer, né? O amálgama, para quem não conhece, é aquela restauração que mistura mercúrio com limalha de prata, cobre e zinco. E ela realmente tem uma durabilidade muito boa, ela é muito fácil de colocar, fácil de ajustar, os pontos de contato ficam super apertados, super bons, desgasta um pouco, apesar de desgastarem, desgasta um pouco, porém, do ponto de vista sistêmico, e aí a minha maior gratidão naquela aula, que você falou, então, peraí, vamos ver. E aí começou a me apresentar uma série de artigos, de trabalhos, que mesmo eu, que já tinha ido procurar, porque o meu tio, eu tenho um tio que tinha sido recomendado as restaurações, a remoção, e a família toda de dentistas falaram, não, tio, não tira, imagina. E aí já tinha ido pesquisar e não tinha encontrado nada que fosse relevante. Porém, depois de conhecer a International Academy of Oral Medicine Toxicology, que você realmente me apresentou, junto com vários trabalhos da sua aula, aliás, aula maravilhosa que mudou a minha vida, sempre vou citar, e sempre muita gratidão, eu pude expandir um pouquinho e me informar um pouquinho melhor. Aí eu fiz realmente o curso de a certificação, que é a de remoção segura do amálgama, né? Tem 2 certificados, por enquanto, que eu conheça no Brasil, eu e a doutora Marta, no Rio de Janeiro. E aí eu gostei tanto que resolvi fazer o curso de Biological Dentist. E espero agora em setembro pegar o certificado. Não sei, mas acredito que pela International Academy talvez seja o primeiro brasileiro a pegar esse certificado, coisa que me honra muito. É um curso puxado, todo em inglês, tem uma série de testes, de vídeos, etc. E eu estou fazendo com muita dedicação, muito profundamente, para, quem sabe, no futuro, poder compartilhar isso com novos colegas, novos dentistas que tenham interesse. Então, da minha formação, sempre procurei estar conhecendo, né? Atendo muito paciente odontofóbico, fiz curso de hipnose, de sedação consciente. Então, procuro sempre estar realmente tentar entender o ser na parte da estrutura, da química orgânica, das reações que acontecem, e também na parte da emoção. Então a gente tem uma visão mais integrativa, e esse é um conceito, o meu conceito, na verdade, tem vários outros, e é um conceito que eu tenho muito prazer de estar depois de algum amadurecimento, tá vendo, né? Então, a estrutura onde a gente realmente trabalha com a parte ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, com periodontia, com quiropraxia, com osteopata, a parte de química orgânica com a visão da especialização em biofísica que nós fizemos,
né, com uma nutricionista, com médicos, e também na parte da emoção através de psicóloga, e também, principalmente na parte de hipnose, porque eu acho que é uma terapia que acaba agilizando, né? Nós Você tem trabalhamos... todos esses profissionais aí na tua clínica, você trabalha, você tem vários profissionais, sua clínica é multidisciplinar, né? A nossa clínica é multidisciplinar, porém, a gente gosta de trabalhar em parceria, né? Então, o nosso grande foco realmente é a remoção segura dos amálgamas, porque a gente acredita que a partir do momento que os médicos já têm essa visão que o mercúrio contamina, nós queremos ser parceiros dos médicos, psiquiatras, psicólogos e etc., para poder fazer essa remoção segura. O que acontece é que ainda tem uma grande parte dos dentistas que tem a visão odontológica e não se informaram que o mercúrio ele faz muito mal para a gente e acaba ocasionando uma série de problemas, uma série de doenças, e a literatura relaciona 250 problemas que podem estar sendo agravados por causa do mercúrio, onde uma das maiores fontes é a restauração de amálgama, seguido o metilmercúrio, que está nas águas, os peixes, e também o etilmercúrio, né? Então, é importante os profissionais terem parceiros que, quando conhecem esse tipo de problema e sabem o quanto podem prejudicar os seus tratamentos, que a gente possa estar desenvolvendo uma parceria para poder estar realmente fazendo o melhor para o paciente em equipe, né? Numa parte multidisciplinar. Mas também temos a parte do dentista biológico, né? Que é a análise toda de exames, radiografias, que a gente verifica os campos interferentes, o que pode estar, de repente, ativando demais o sistema simpático da pessoa, o que de repente, pode estar impedindo que as enzimas que limpam as nossas células acabem sendo inibidas de limpar, e aí a gente acaba tendo uma série de outros problemas. Toda a parte de periodontia é super importante a gente analisar, tratar. Dentro das bolsas periodontais, acaba se desenvolvendo uma série de parasitas, né, inclusive amebas, treponomas, espiroquetas, que são bactérias que acabam, a toxicidade dessas bactérias acabam afetando muito o nosso campo, né, nosso campo biológico, e aí pode acabar causando uma série de problemas que, às vezes, são super difíceis o diagnóstico, né? Acredito que você possa até, como médico, falar melhor ainda sobre isso. Você está citando duas coisas que são bastante importantes no campo da odontologia e que interferem diretamente com o trabalho de todos os profissionais clínicos da área de saúde, porque nós lidamos com essas questões o tempo todo. E se a gente não pensar nas alternativas todas e nas várias, nós vamos sempre estar míopes, isto é, nós vamos estar sempre deixando de fora alguma abordagem. Você falou muito bem a questão da intoxicação metálica, ou da exposição metálica, a gente não precisa nem falar em intoxicação, basta a exposição. E neste caso, certamente, um dos temas mais controversos, quer dizer, ele está ficando cada vez menos controverso. Hoje já existem várias instituições, várias entidades odontológicas já deixando claro que o amálgama não é o melhor material para ser trabalhado. Ele até é o melhor material para ser trabalhado quando você não tem a possibilidade de usar outros materiais. Se você tem a possibilidade de usar outros materiais, o amálgama não é mais a bola da vez. Era, num determinado momento, quando, como você falou, era muito fácil de trabalhar, extremamente barato, mas hoje em dia a gente não... Eu tenho outros materiais que não são nem difíceis de trabalhar, nem são tão caros assim, e o mais importante, eu acho que a gente aprender, a gente tem a possibilidade de oferecer aos nossos pacientes, então, possibilidades terapêuticas, outras vantagens e desvantagens, prós e contras de cada um. Então, nós temos a questão de um material, talvez, para quem trabalha com biologia, ou para quem tende a ter uma visão mais biológica do processo, talvez a coisa que mais me incomode na questão do amálgama é que você, ao colocar um material como o amálgama dentário, o amálgama metálico,
você coloca ele em contato com uma porção, uma parte de um dente que é saudável. E aí, depois de um dado tempo, ao você ter que mexer naquele amálgama, ou retirar, ou fazer uma restauração, o que você vai ter que fazer, aquele dente que era saudável, não é mais saudável em volta do contato do amálgama, você se perde. Então, toda vez que eu mexo no material, que eu mexo no dente, eu estou perdendo um pedaço saudável do dente. E isso já me incomoda por si só. Mas eu acredito que tenham outras questões. A parte metálica, certamente, é um deles. Antigamente, nós lidávamos com a questão do contato com o metal somente de uma única maneira, e muita gente fica envolvido somente isso. Intoxicação metálica, ela acontece por contaminação ambiental, ela acontece por acidente, e ela acontece somente por exposição aos metais em grande monta, como se fosse um acidente de exposição aguda. Só que nós estamos lidando hoje em dia, e a gente tem literatura, trabalhos, mostrando uma direção de dizer que existe uma toxicidade pequena, existe uma toxicidade latente, existe uma toxicidade a baixas dosagens. Nós estamos vivendo num mundo que é altamente tóxico, nós estamos vivendo um mundo com exposição cada vez maior a elementos estranhos. E nós entramos em contato com mais elementos estranhos do que nos nossos antepassados, nossos ancestrais. E essa acumulação progressiva, mesmo de pequena monta, está trazendo ou traz repercussões. E as repercussões são as mais variadas, nem é o tema, nosso objetivo aqui nesse webinário. Mas é o que o Rodrigo falou, é o que a gente estuda na pós-graduação, é o que nós discutimos, é a discussão dos trabalhos que existem, que as pessoas dizem que não tem trabalho. Aí a gente mostra dezenas e centenas de trabalhos, mostrando que sim, existe, está publicado, e está registrado, existem mecanismos de toxicidade, existem mecanismos plausíveis em relação a isso. Então, a questão a questão metálica, e quando nós estamos falando de metais, nós estamos falando, nós temos que se esquecer, os metais, eles atuam no nosso corpo de duas maneiras principais, ou de duas abordagens. Nós podemos pensar no metal entrando na bioquímica, ele ativando ou inativando alguma enzima, ou ele sobrecarregando um sistema de detoxificação, e depois, ou um sistema orgânico qualquer, e depois essa sobrecarga acaba atrapalhando o funcionamento do corpo. Essa é uma abordagem, essa é uma linha de visão. Ela é apenas uma parte do problema, porque os metais, ele tem uma segunda parte, que é a parte elétrica. Então, quando nós começamos a falar em biofísica ligada à saúde, nós começamos a ver que esses metais, principalmente no nosso corpo, eles são íons, eles são iônicos, eles têm carga. E quando eles têm carga elétrica, eles começam a produzir alterações de informação que trafega, começam a produzir informações e agregações, ele começa a se ligar aos nossos tecidos por conta dessa carga. Então, nós temos, e cada vez quando a gente estuda, a gente sabe, começa a ter essa visão biofísica em relação aos metais, como sua carga elétrica, e a gente começa a ampliar as terapêuticas, as possibilidades de tirar esse metal de lá, né? Eu acho que esse que é o grande barato. E a segunda coisa que você falou, que é interessante, que é essa agregação, essa importância. Existia uma coisa que os antigos falavam muito. Então, quando você citou agora a questão de bactérias em focos dentários, existe exatamente esse nome, eu cresci ouvindo esse nome, e hoje em dia ninguém mais fala nisso, mas o que você descreveu nada mais é do que aquilo que os antigos chamavam de foco dentário. Isto é, foco dentário, eu tenho uma colônia, eu tenho uma colonização por bactérias, normalmente bactérias patogênicas, que até bactérias boas, em excesso, elas vão produzir um campo interferente. Você usou um belo nome, campo interferente, coisas que interferem com o funcionamento normal daquele órgão-sistema. E os focos... Por que o tema foco dentário desapareceu do jargão das biomedicinas? É porque ele era errado? Ou o que é? Você está me falando agora, você citou algo que é foco dentário. Sim. O foco dentário é o que eu costumo dizer, enquanto o nosso sistema imunológico está ok, não tem problema nenhum, o nosso sistema imunológico ele dá conta, é como se fosse um jogo de futebol americano, onde o time de defesa está ali segurando as pontas.
Porém, qualquer tipo de estresse emocional forte, mais crônico, ou algum tipo de problema estrutural, ou mesmo algum problema de intoxicação química orgânica, o nosso sistema imunológico pode acabar sendo afetado. E aquele problema que a gente tinha, que não estava fazendo nenhum problema, não estava interferindo na nossa saúde, de repente pode começar a interferir. Então, são os focos dentários, os cistos, os granulomas, às vezes o tratamento de canal, né, que tem uma grande controvérsia aí de trabalhos do Price, Weston Price, que diz que os dentes de tratamento de canal, eles têm os canalículos dentinários e depois que morre o nervo, eles viram verdadeiras casinhas para bactérias super importantes, né, como o Streptococcus fecalis, e acabam gerando uma série de toxinas que vão inibir as enzimas de limpeza. Porém, a gente consegue hoje, através da biofísica, eu acho que você citou muito bem, né, a gente consegue neutralizar essas bactérias. A gente também consegue desligar o mercúrio que foi absorvido. Acho que a gente não citou ainda, né, como que o mercúrio faz mal para a gente, mas a gente consegue desligar o mercúrio dessas enzimas. Então, só para voltar um pouquinho no raciocínio, quando tem um vídeo na internet chamado Smoke Teeth, feito por Calgary, feito pela International Academy of Ormond Toxicology. Acho que você mostrou na aula também, né? Sim. Que mostra que as restaurações de amálgama dental, que são aquelas pratinhas, elas continuam liberando mercúrio mesmo depois de anos. Então, conforme a gente escova os dentes, toma um café, mastiga, ou mesmo range, etc., ele começa a aumentar a evaporação desse mercúrio. O mercúrio é um metal extremamente tóxico, né? Ele começa a evaporar em temperaturas extremamente baixas e vai aumentando, cada 10 graus ele dobra a taxa de evaporação e aquilo tudo acaba sendo absorvido pela boca, pelos pulmões. Às vezes a gente acaba comendo coisas muito duras, pequenos pedacinhos podem acabar indo para o estômago, para o intestino, onde as bactérias acabam metilando aquele mercúrio que libera, e esse mercúrio realmente é extremamente tóxico para a gente. Então, a gente tem que pensar que esse mercúrio está se ligando a uma enzima e está neutralizando essa enzima. Então, a reação química que essa enzima estaria fazendo para produzir, por exemplo, energia, ela não faz mais. E se a célula não produz energia, o tecido não produz energia, se o órgão não produz energia, ele fica sem a função. Então é extremamente perigoso com o passar do tempo essa intoxicação, e o mercúrio é super... ele vai dentro da célula e ele neutraliza uma enzima que limpa ele. Então, às vezes ele passa de 15 a 30 anos dentro da célula, dentro do nosso corpo. Então ele é realmente extremamente tóxico, e a gente precisa realmente estar com a visão que não é urgente, porém, com o passar do tempo, a gente precisa fazer a remoção desse veneninho que está dentro da nossa boca. Nosso sistema imunológico está legal, maravilha, mas daqui a alguns anos pode acabar não estar, né? Então, não é urgente, precisa ser muito bem indicado também a hora de fazer isso, porque eu não esqueço uma aula que você deu, que falou sobre o equilíbrio. Às vezes a gente está no equilíbrio, como, me corrija se eu estiver errado, mas como eu sou um aluno que presta muita atenção, às vezes nós estamos no equilíbrio como a neve que está lá em cima dos Andes, e de repente, qualquer tipo de desequilíbrio pode acabar ocasionando uma avalanche, né? Então, às vezes, pode ser um etilmercúrio, às vezes um metilmercúrio, às vezes uma remoção indevida dessa restauração, às vezes a colocação de uma restauração, isso tudo pode acabar afetando. Então, mesmo para a remoção, é importante a gente ter o momento ideal, fazer uma avaliação mais profunda, para saber se é o grande momento, e depois começar a remover, sempre tendo em mente que a gente precisa oferecer para aquele mercúrio que vai ser liberado, porque o grande problema, né, professor, do mercúrio é quando a gente toca com a broca naquela restauração, por biorressonância, a gente acaba mobilizando e movimentando o resto do mercúrio,
que está dentro da gente. E ele pode acabar indo para áreas, inclusive, mais nobres, como, por exemplo, o nosso cérebro, o nosso sistema neurológico. Ele tem uma afinidade tem uma super afinidade. Então, é importantíssimo a gente fazer a avaliação para poder saber como vai proceder, se faz um detox primeiro, se faz um detox paralelo, né? Como que a gente vai fazer, qual a estratégia que a gente vai utilizar para fazer essa remoção. E é lógico que a remoção ela tem que ser segura, né, professor? Sim, porque na verdade então o que você está dizendo primeiro, a gente nós não estamos dizendo, nem faz parte da estratégia mais inteligente, dizer o seguinte: se você tem amálgama, precisa retirar. Ponto. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que em determinadas situações ou determinados problemas de saúde, ou para pessoas que têm problemas crônicos ou que problemas que são recorrentes, olhe para a boca para ver se você não tem esse amálgama. E se esse amálgama pode ser que esse amálgama esteja contribuindo para esse processo crônico de adoecimento. Quando a gente define ou desconfia de que o amálgama pode ser um fator contributivo, nós vamos decidir o seguinte: se a gente deve ou não retirar esse amálgama, qual o momento de retirar esses amálgamas, com que ritmo nós vamos retirar, e o terceiro ponto, que é exatamente a formação que você tem, que é a maneira mais inteligente, ou, na verdade, a maneira correta de retirar esse amálgama. Porque, como você falou, eu tenho um produto que ele está estável como amálgama, mas toda vez que eu começo, só que ele é uma estabilidade instável. Isto é, ele está estável como amálgama, se é uma restauração muito antiga, certamente ele libera menos metal para o ambiente, para o corpo. E se quando eu for mexer nele, significa com uma broca, há uma maneira, uma técnica específica de usar essa broca. Há uma técnica específica de manter a temperatura o mais baixa possível para que eu não tenha a liberação, né, do vapor de mercúrio. Eu preciso proteger esse paciente para que ele não absorva esse mercúrio, porque senão ele vai estar absorvendo tanto por mobilização pela mucosa, tanto pela inalação. E aquilo que eu acho que é mais brutal é quando algum colega dentista me fala de que esse negócio de amálgama é uma grande besteira. Eu fico pensando, dizer, meu Deus, quem mais sofre é o dentista e a equipe que trabalha junto com o dentista, porque esse vapor de mercúrio, aquele paciente é aquela restauração, aquela retirada. Imagina um dentista ou uma clínica dentária que restaura e mexe com uns 4, 5, 6, 8 restaurações ao dia. E essas pessoas que estão em volta desse dente sendo trabalhado, desse amálgama sendo retirado ou trabalhado ou restaurado, o que a gente faz? E tem mais, nós estamos falando hoje num mundo onde pensamos em toxicidade ambiental e estamos falando de um metal que é persistente, é uma toxina persistente. Quer dizer, e as pessoas jogam fora como se fosse... Eu via... Durante muitos anos, a gente acompanhava você restaurar, tirar o amálgama dentário, aquela peça de amálgama dentário, pegava aquele bloco como um todo, cuspia na cuspideira com a água que ia direto para o esgoto. Quer dizer, na verdade, você está contaminando. É o procedimento odontológico contribuindo para uma toxicidade ambiental. Não tem lógica, não tem sentido. Na formação que você fez, na IOMAT, eles têm um protocolo bem específico em respeito disso. Você, então, tem a certificação específica. Então, meus senhores dentistas, converse com o Rodrigo, procura o Rodrigo, conversa com a gente sobre isso, que a gente vai comentar um pouco. Sempre com muito prazer. Vale a pena para a sua saúde, das pessoas que trabalham junto com você. Para paciente nem se fala, mas para o dentista, poxa vida. Eu acho estranho isso, né? Que as pessoas acham, não, isso não tem problema. Fazer como não tem problema? Vamos dizer assim, te vi, graças a Deus você, né, que abriu minha cabeça, mas eu era do tipo que sempre gostei muito da restauração de mercúrio e nunca tive essa visão. Até realmente quando fui me informar e descobri que tem um manifesto da International Academy of Oral Medicine Toxicology
esse manifesto eles fizeram baseado em 904 artigos. Eu nunca tinha visto um artigo dessa forma, escrito com literatura de 904. Então, conforme eles vão colocando cada frase, eles vão citando a literatura. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui está baseado não só nesses 904, tem muito mais artigos do que isso. Podem verificar na biblioteca da IOMAT, da International Academy of Oral Medicine Toxicology, coloca lá manifesto e vai aparecer. Tem inclusive em português, que nós temos aqui um headquarter no Rio de Janeiro, né, que tem um site em português e tem esse manifesto. Mas se não, também tem em inglês, vai direto lá, tem uma biblioteca enorme que é pública, qualquer pessoa que queira estudar mais profundamente, que queira se informar mais, né, está lá disponível. E essa formação que eu fiz, realmente, a gente tem que cuidar, principalmente do paciente, né, dos restos de amálgama que são gerados conforme a gente remove, dos vapores, a gente tem que cuidar da equipe dental, que realmente você tem toda a razão, a equipe dental às vezes faz, sei lá, 8 por dia, 20 por mês, imagina quantos por ano, né, e que realmente está sendo mais exposta, e principalmente do meio ambiente. Então, algumas coisas que a gente faz é dar tanto a aquarela, que tem a aquarela e o carvão ativado, que eles têm um grupo de enxofre que o mercúrio adora. Então, se por acaso acontecer de vazar, que é super difícil dentro do protocolo, ela está lá no estômago, então já é neutralizada naquele momento. Depois a gente tem que ter um campo nitrílico sem látex para impedir que os vapores de mercúrio eles penetrem e acabem sendo absorvidos pela respiração. A gente também coloca uma máscara de oxigênio para insuflar o oxigênio para o paciente. A gente coloca uma série de campos para que ele não tenha contato nenhum e para que fique super restrito somente naquele dente a ser trabalhado. O exaustor, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque mesmo que a gente tenha máscara de oxigênio ou cânula, se a gente não remover esses vapores de dentro do consultório, né, odontológico, quando tirar a máscara, os vapores estão ali, então tem que jogar para fora. Tem coisas super bacanas nos Estados Unidos que, infelizmente, a gente ainda não tem acesso, né? Mas a gente vai utilizando a imaginação brasileira e a gente vai adaptando as coisas. Então, temos também pensar na proteção do meio ambiente. Hoje, quem mais polui os rios são os dentistas, porque nós não temos separadores de amálgamas, né? Então, o que eu fiz? Comprei um equipamento especial, coloquei fora, e ele puxa e fica lá guardado, com uma porção, fica lá com uma porção de corela, de carvão ativado, depois decanta, e aí a gente, depois de alguns ciclos, a gente faz a remoção e entrega para a vigilância sanitária. Então, são alguns cuidados que a gente precisa tomar, e o dentista precisa utilizar a máscara especial. Tem máscaras que de repente não parecem da guerra nuclear, que tem pacientes que acham que é exagero, né? Mas eu prefiro isso parecer exagerado e estar cuidando do meu paciente, estar cuidando da minha equipe e estar cuidando do meio ambiente, do que de repente saber, entender e ter compreendido o que faz mal e não fazer nada, né? Então, realmente, isso me deixa muito feliz e muito tranquilo. Me falam, então, que isso é importante. Bom, as pessoas que estão nos assistindo, e esse webinário, ele vai ficar disponível, para quem tiver o link, ele vai estar em aberto, disponível, para que as pessoas possam assistir ao longo da semana, ou assistir em outro momento. Depois a gente vai colocar os dados de contato da clínica, se você permitir, Rodrigo. Ah, lógico, por favor. O link da IOMAT, exatamente para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre o assunto. Qualquer coisa, vocês vão falar com a gente. Mas você vai falar alguma coisa sobre foco dentário ou isso não existe? Eu gostaria de falar que
De tudo isso que eu tenho estudado, a conclusão básica que eu tenho chegado, principalmente na parte de odontologia, é que a gente tem que prevenir. Por quê? Se a gente não prevenir, todos os caminhos são ruins, tem os menos piores, né? Então, toda a restauração que a gente coloca, por mais que dure 20, 30 anos, uma hora, ela tem que ser trocada. Aí pode acabar no futuro tendo um problema de canal. Existem várias teorias que dizem que o tratamento de canal, com o passar do tempo, pode acabar virando um foco infeccioso. Por mais que você faça, é importante entender que a IOMAT, ela não preconiza, como o Price, né, para a remoção dos dentes. Ela preconiza que você faça tudo o que você pode fazer para salvá-lo. Então, azul de metileno e laser, ozonioterapia, então irrigação com soro, irrigação com gás. Temos a prata coloidal, que a Quantum Bio tem o Oral Q. Nós temos os frequenciais, né, o Biosímbio, para neutralizar, causar uma desarmonia para neutralizar essas bactérias. Então, a gente tem que utilizar tudo que está ao nosso alcance. Na parte periodontal, que também acaba virando sempre um foco, e aí existe até o que a gente chama de medicina periodontal. A medicina periodontal estuda os fatores inflamatórios relacionados a esse foco infeccioso, porque vira uma guerra na nossa boca, né? Então, uma série de bactérias, às vezes amebas. Na aula da pós que eu vou dar, eu estou preparando uma aula super especial, acho que cheguei a comentar, né? Tenho certeza que eu vou convencer todo mundo a usar fio dental. Mas então, a ameba, a treponema, a espiroqueta, tudo isso a gente precisa prevenir com os frequenciais, prevenir com a escova, prevenir com o fio dental, precisa sempre fazer uma visita no dentista. Hoje em dia, o Biosímbio tem ajudado bastante, e a gente está começando a estudar isso na sua utilização também na odontologia, na periodontia, na litose, principalmente na litose, com muito sucesso. A prata coloidal, né? Então, tudo isso a gente tem que realmente prevenir, porque depois que tem o problema, tudo fica mais complicado. Você veja, as correntes galvânicas, né? Então, imagina só, a gente teve um problema de canal, teve que colocar um núcleo e uma coroa. Coloca normalmente o núcleo no ouro, porque é um metal mais macio, tem um coeficiente de expansão térmica, um coeficiente de resistência mais parecido com o do dente, porém vai colocar uma coroa de níquel cromo. A gente forma uma corrente galvânica. Se a gente tem uma série de metais diferentes, a gente pode estar ocasionando o que a gente chama de corrente galvânica e acaba criando uma pilha dentro da nossa boca que cria um campo eletromagnético. Utilização do flúor. O flúor, né, aliás, foi um assunto bem desenvolvido no curso de pós, o quanto que a água fluoretada faz mal para a gente. E a gente não pode colocar materiais que acabam gerando o flúor na boca, liberando flúor para trabalhar o risco de cárie. A gente precisa trabalhar o risco de cárie de uma outra forma, senão pode acabar também, com o passar do tempo, gerando um problema de saúde. Então, são vários fatores que a gente precisa ficar atento para não acabar ocasionando. Perdeu o dente, vamos colocar um implante. Legal, implante de titânio, já tem mais de 50, 60 anos, né? Já tem mais de 50, 60 anos, porém, e resolve todos os nossos casos, porque tem peças, etc. Porém, talvez não seja tão biocompatível como o de zircônia, porém o de zircônia talvez não resolva todos os problemas que a gente tem. Então, não existe bom caminho, existe caminho menos ruim. O melhor caminho realmente é a prevenção, acaba sendo a longo prazo mais barato, mais gostoso, mais tranquilo, né? Precisa prevenir. Eu acho que isso aí, se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa: procure seu dentista, faça a prevenção, não bobeie, porque depois a gente tem solução, mas nenhuma tão boa como Deus fez na nossa boca, né?
As soluções, elas são as soluções que a gente tenta minimizar o problema, né? Quer dizer, e tem coisas que a gente tem materiais, como você falou, existem materiais muito novos ou muito recentes que a gente não sabe, se a gente só vai saber ter mais informações sobre ele daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, daqui a 20, 30 anos, a hora que a gente tiver 20, 30 anos com as pessoas com ele na boca, a gente vai poder identificar os problemas reais. Hoje, na teoria, tudo é uma beleza, né? Começa bem. Você falou bem o trabalho do Price. Se eu me lembro que eu tenho um livro muito interessante, porque um discípulo dele, que é o Manning, escreveu um livro que é o Dental Ruth, que fala sobre essas ideias do Price, e ele encampou essas ideias, e ele fez alguns trabalhos bastante interessantes. É coisa para se pensar. É um livro que você não encontra em português, só encontra em inglês, e tem uns exemplos lá muito interessantes. A gente tinha que conversar. Esse é o tipo da conversa que vale a pena. Mas eu acho que é isso, Rodrigo. Acho que a gente deu o nosso recado, a ideia de mostrar que quando nós falamos em práticas integrativas, ou de uma medicina integrativa, ou de uma biomedicina integrativa, a gente não pode ficar olhando somente para um lado da questão. Nós incluímos a questão bioquímica, incluímos a questão biofísica, nós incluímos órgãos e sistemas, nós vemos como é que as coisas interferem nesses órgãos e sistemas, e esses materiais que não são materiais biológicos, ou mesmo quando são biológicos, mas como falamos de amálgama, estamos falando de implantes, estamos falando de procedimentos que são cirúrgicos, estamos falando com uma flora, nós falamos tanto em microbioma, estamos falando tanto em microbiota intestinal, falamos tanto em flora intestinal, e esquecemos que temos uma flora na boca. E essa flora na boca, ela está diretamente relacionada, ou ela interfere e é interferida, mas ela se relaciona com a flora da nossa árvore, via aérea superior, da nossa garganta, do nosso nariz, dos nossos dentes, daquilo que a gente respira, como tudo isso está interligado. Às vezes a pessoa tem uma rinite e não sabe por quê, e às vezes uma rinite crônica parece que é uma alergia a algum alimento, quando na verdade é uma alteração de flora. Então, quando a gente começar, para a gente verdadeiramente interpretar ou olhar para o nosso paciente com uma visão integrativa, nós precisamos estudar, não ter medo de estudar, e não ter medo de mudar nossas posições, e mudar as nossas opiniões, porque às vezes a nossa posição, a nossa opinião vem por um desconhecimento, porque a gente procura e não acha, e aí quando a gente faz um curso específico, a gente descobre que não, porque você não procurou direito no lugar correto, olha aqui quanta coisa tem, e aí você tem a possibilidade de mudar. Esse talvez seja o grande mérito seu, Rodrigo, você que era eu me lembro muito bem na aula o quanto você ficou, num primeiro momento, chocado em relação às informações que estavam sendo tratadas, mas no minuto seguinte, você não ficou preso com as suas ideias, você no minuto seguinte começou a pensar, então eu quero saber mais, me dá esse link. Durante aquela semana, na semana seguinte, você entrou em contato comigo de todas as formas, querendo material, links, e eu fui te alimentando de informação, e você está aí. Hoje você é um profissional diferenciado no Brasil em relação a isso. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, eu fico honrado com as palavras sempre que você se dirige a mim, mas na verdade era isso, era meu papel lá, era só apresentar as coisas. Eterna, professor. O mérito é seu, cara, porque você foi buscar, e você pegou e fez, você foi além, você foi lá nos Estados Unidos fazer o curso de formação de retirada, e você é o cara que melhor retira amálgama no Brasil. Certamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito honrado. Puxa, até emocionado. Muito obrigado mesmo. Eu gosto muito apesar de ter os meus paradigmas, as minhas crenças, né? Eu acho que é importante a gente ter a cabeça aberta para saber que talvez tenha mais coisas, né? Que a gente possa, de repente, expandir mais ainda a nossa consciência. É como dizem, conforme você expande aquilo que você sabe, você vai vendo que tem muito mais coisa que você não sabe, né? Então, queria inclusive agradecer
o curso, né, e recomendo para todos o curso da Quantum Bill. Eu acho que a equipe de professores maravilhosa, cada aula você saía de lá com uma série de ideias e foram começando a mostrar como que funcionava. De repente, o que parecia ser uma coisa, um dogma, começou a ser explicado e explicado de uma forma muito mais do que biológica, né? Vamos dizer assim, o César, por exemplo, ele foi explicar a importância da ligação cis ou trans do átomo. Para mim, isso, a informação que leva para a célula para que possa fazer aquilo que possa devolver a nossa saúde. Então, realmente, eu fico muito contente. Eu também só tenho a agradecer a você e toda a equipe de professores da Quantum Bill. E, mais uma vez, gratidão eterna por terem compartilhado tantas coisas novas para mim e para todos os nossos colegas e amigos que fizeram o curso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Um grande Barato. Tá bem. Um grande barato isso. A gente tem feito realmente o que a gente tem feito nos últimos tempos, e você agora que é um professor da pós-graduação também, como eu falei, eu era aluno, agora é professor, na verdade, compartilhar essas ideias e compartilhar a genialidade do Cuneo e Inamoto, que criou tudo isso praticamente sozinho, né, com uma equipe muito pequena, e que agora começou a compartilhar com nós, profissionais de outras áreas, e ao a gente entrar em contato com isso, a gente fica maravilhado com aquilo que a gente encontra, e nada mais é o que a gente faz agora, compartilhar compartilhar essas ideias, dividir essas ideias com os profissionais, para que todos conheçam isso. É um convite, conhecer um pouco dessa nossa abordagem, conhecer aquilo que a gente faz. Rodrigão, obrigado, meu velho, obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente nesse webinar, nesse Hangout. Manda tuas perguntas, a gente vai respondendo todas elas por e-mail aqui no canal, qualquer dúvida, e também vamos deixar o contato do Rodrigo, que eu tenho certeza que você vai querer bater. Adoro responder questões, pode mandar via WhatsApp mesmo no meu celular. Adoro responder e poder compartilhar tudo isso que eu tenho estudado e todo esse meu processo aí de expansão do meu conhecimento, tá bom? Muito obrigado mesmo. Um abração para todos. Obrigado a todos, obrigado, gente. Até a próxima em edição extraordinária, sempre com um assunto interessante, importante, alguma coisa que, como o Rodrigo falou, amplia mentes, consciências, quebra paradigmas e mostra que temos direções, às vezes, diversas, que a gente nem... Há caminhos que são iluminados que a gente nem sabia que existiam e estavam ao nosso lado. Eu acho que esse é o nosso papel, sim. E tem mais, é divertido fazer isso. Valeu, Verdade, gente. Professor. Obrigado a todos. Até logo. Até a próxima. Rodrigo, até mais.